é muito do artista de se isolar e viajar para dentro, né? De não ter medo de si. Bom, quem é Chico Affa? Chico Affa é um poeta doido, porque gosta das coisas boas e encontra a felicidade nas coisas simples, na natureza. E uma pessoa que nasceu em Teresina e veio parar em Goiás e percorreu esse país de uma forma muito assim inesperada. Eu saí de Teresina, fui para o sul do Maranhão, na cidade de Carolina. De lá fui para Imperatriz e cheguei em Goiânia com 10 anos de idade, onde eu conheci a vida, comecei a estudar. Na verdade, a lembrança que eu tenho é em Carolina, quando na casa dos meus avós eu ouvia rádio. Então eu ouvia os grandes cantores pela rádio, né? Nesse tempo a televisão não tinha tanta penetração. Isso em 1956, alguma coisa assim. Eu ouvia Vicente Celestino, ouvia Nelson Gonçalves, ouvia Orlando Silva, ouvia Carlos Galhardo, isso saiu. Ouvia tanta gente boa e gente assim de uma formação musical interessante. Agora, quando eu cheguei em Goiânia, eu já tinha 10 anos de idade, aí sim eu comecei a ouvir música clássica. Comecei a estudar, comecei a pesquisar e já ganhei um violão de presente, aprendi a tocar e me interessei pelos grandes compositores da MPB. Aí nessa época eu já ouvia Vandré, já ouvia Chico Buarque, já ouvia Caetano, Gil, esse pessoal todo da Tropicália. E comecei a descobrir que gostava de música mesmo e me empenhei em cantar e até descobri que poderia compor. Comecei a tocar em casas noturnas, cantando músicas de outras pessoas, músicas que as pessoas sempre pedem quando você chega numa casa para cantar, né? Você tem que saber as músicas do sucesso. Teve uma época que eu tinha que saber 500 músicas. Aprendia tudo aquilo para cantar na noite, cantava de 9 da noite até 1 hora, 2 horas da manhã. Só que isso foi muito cansativo, passei 2 anos nessa luta, mas foi uma escola muito boa. Eu estudei no Conservatório de Arte, no Conservatório de Música, hoje Instituto de Artes da UFG. Eu fiz teoria musical, participei bem mais como ouvinte, né? E fazia o solfejo na medida do possível, pelas condições de na época não termos assim material para que eu tivesse acesso, material em braille. Então eu participei assim, mais como ouvinte, mas assimilei muita coisa. E foi aí que eu descobri que poderia compor, porque a partir do momento que eu aprendi a tocar um instrumento e sabendo o que é que eu estava fazendo no instrumento, eu descobri nesse instrumento as notas. Falei, vou compor, e comecei a compor. E compus a primeira canção minha, que hoje eu já melhorei, mas a primeira canção assim que valeu mesmo, que ganhou destaque, foi uma música que na época se chamava Natureza ao Natural, e hoje ela ganhou um reforçozinho no título que se chama Do Amor à Natureza ao Natural, que está no meu disco, ao meu primeiro disco autoral, que se chama Cantam em Si as Cigarras. O trechinho da música aqui. Flor, fonte, inspiração, sol, signo encantador, céu, áureo alvorecer, veste a vastidão, douravante em flor. Eu sempre ouvia muita rádio, muito rádio, e tem uma rádio em Goiânia muito boa, da Universidade Federal de Goiás, né? A rádio universitária. Faço questão de registrar, porque é uma divulgadora da cultura, não só a cultura nacional, mas a cultura de um modo geral. E lá, ouvindo as músicas clássicas, tinha um programa muito bom, às 5 horas da tarde, de uma pessoa que eu admiro muito, que muito me influenciou na minha formação, que é o J. Turmin. E, de repente, eu comecei a ouvir nesse programa algo assim diferente.
e eu comecei a ouvir alguma coisa assim, tipo, caminhando eu vou. Aí falou, que música diferente. Aí depois, em seguida, tocava uma faixa assim, ó. Vem, amiga, visitar. Falei, mas essa música tem tudo a ver. Fui na rádio, peguei o disco, descobri Elomar Figueira Melo. Achei aquilo fantástico, comecei a estudar a obra do Elomar. Isso demorou muito, até que comecei a apresentar as músicas dele em casas noturnas, eu mesmo fazendo violão e tal. Achei interessantíssimo aquilo. Na verdade, era tudo diferente do que se estava acostumado a ouvir em termos de música popular, quando se ouve uma mensagem mais direta, e a música que eu ouvia era uma música de uma mensagem profunda que se tinha que buscar, que dava um universo muito diversificado daquilo que você estava ouvindo. Isso é que eu achei diferente, e a melodia tinha muito a ver com a música clássica que eu já estava acostumado a ouvir, né? Eu sempre gostei de ouvir música medieval. Foi essa peculiaridade que eu achei na música de Elomar. Em 84 ele esteve em Goiânia. Como eu já conhecia de um ano anterior, eu me aproximei dele com ousadia, pedi para ele se era possível, perguntei para ele se era possível fazer uma participação no Cantoria junto com todo mundo. Teve lá as suas ponderações e tal, mas enfim conseguimos fazer essa participação. Eu me aproximei do Elomar mais como tiete, sabe? Eu gostava muito do trabalho dele, então, sabe aquela coisa quando você vê o artista? Aí me aproximei dele pensando, mas será que se eu cantasse para Elomar ver lá no show, como será? Como seria a reação dele? Será que ele ia gostar da minha interpretação? Era esse pensamento que eu tinha. E quando eu cantei, eu pensei assim, bom, eu vou mostrar esse trabalho e se eu conseguir cantar mesmo, eu vou me sentir realizado. Foi só isso. Cantei, fui para casa, encabulado com aquilo. Falei, mas por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Não, já fiz, cantei. Esqueci, né? Foi assim, fiquei em estado de êxtase no dia seguinte, de ter cantado lá, foi muito bom. Finalmente cantei lá a música do Elomar e ele viu. O que será que ele está pensando disso? 4 anos depois, o telefone toca. Aratanha. Eu queria a sua autorização para sair no disco que a gente vai lançar. Ué, minha autorização? Mas como assim sair no disco? Quando que eu vou gravar? Eu tenho que ir para onde para gravar? Para o Rio? Não, você já gravou. Gravei quando? Em Goiânia, quando estivemos aí com o Cantoria, naquele ano. Aí eu perguntei para a Aratanha, e aquilo prestou? Ele disse, ficou tão bom que se desafinou, foi 3 notas, mas ninguém percebe, e o público recebeu de tal forma que a gente resolveu incluir a sua participação. Eu fiquei assim, mas não estou entendendo não, mas deixa chegar, né? Quando chegou o disco que eu fui ouvir, nem eu acreditei que estava ouvindo, realmente estava muito bom. Eu gosto muito do mês de setembro, porque lá onde eu moro também tem muita essa coisa da seca lá em Goiás. Por gostar muito dessa coisa da natureza, do clima, eu sou muito ligado. Por isso que eu digo que eu sou doido, porque eu gosto dessas coisas que as pessoas não dão valor. E eu fiz uma música para homenagear o mês de setembro, porque setembro é quando começam as chuvas para nós, bem no finzinho de setembro. Aí com as chuvas vem as cigarras, fica tudo muito bonito, a passarada, os sapos. Quando você consegue sair do centro da cidade que vai para a zona rural, é uma coisa muito bonita. Aí saiu setembro. Apesar dos velhos lobos, predadores sem medida, vive o verde apaga o fogo, força nova amanhecida, reserva em vida dá-se ao homem rarefeito sentimento. Pendulando vem setembro, surge a mata reflorida, sopra o bosque a fresca brisa verdejante ao tempo novo, vertente ao cheiro da flor. Eu compus uma música inspirada em um poema. Quando você quando você me pergunta onde que eu busco o sentimento, a força para interpretar,
é exatamente na mensagem que eu vejo. Então, eu vi um poema de uma escritora inglesa chamada Elizabeth Barrett e fiz uma música inspirada nesse poema que gravei no disco Por Onde Eu For. Não foi nem no Cio das Águas, foi no mais recente autoral. A música Amo-te foi inspirada nesse poema da Elizabeth Barrett. Amo-te, do repento a rosa a vida eternamente. Hoje ao que proponho, homem futura, criança atrevida, profundo ser, a estrela guia um sonho. Amo-te. É muito do artista de se isolar e viajar para dentro, né? De não ter medo de si. E é com essa proposta que eu lancei o disco Por Onde Eu For, que fala exatamente sobre isso. Então, por onde eu for, eu levarei essa proposta de coisas boas, de energia, de positividade, e assim eu acredito que estou, de alguma forma, contribuindo não só para o meu crescimento, mas para com as pessoas, para que elas tenham acesso a alguma coisa diferente. Quando é assim, eu canto as coisas belas da vida assim. Girassol, ritos, ribeirão, bichos, cantochão, o açoite do vento, oceanos, desertos, o ocaso, verão. E agora, aqui na Casa dos Carneiros, vou realizar o que realmente se torna um marco na carreira do Chico Alfa, que é a gravação desse primeiro DVD. Aliás, essa história de DVD veio da Flor de Lis. Quem é Flor de Lis? Minha companheira de briga, de carinho, de alegria, de briga assim pela vida mesmo, pelas coisas boas, né? Minha esposa, Meire, Flor de Lis. E a gente junto, brigando aqui, acertando acolá, conseguiu realizar esse projeto e chegamos até a Casa dos Carneiros, o Teatro Escola Lírica Mineira, na Fundação Casa dos Carneiros. Realmente foi o lugar mais apropriado por ser a fonte, porque é aqui que Elomar tem essas inspirações bonitas. E resolvemos e pesquisamos e constatamos o seguinte: vários outros artistas da música popular brasileira vieram beber dessa fonte. O próprio Décio Marques. Eu conheci Décio ouvindo a Rádio Universitária, cantando Arrumação do Elomar. Depois eu conheci Décio no Festival da Globo, cantando Peão na Amarração, do Elomar. E conheci outros artistas, Diana Pequeno cantando Campo Branco, Cantiga de Amigo, Acalanto, de Elomar. Então, quer dizer, é um universo muito grande, é uma fonte muito fluente e realmente nos traz para essa proposta. Enfim, resolvemos fazer o DVD aqui na Casa dos Carneiros. Olha só, recebi um telefonema com várias sugestões de títulos. E um deles foi Sertana Cantares. Pegamos esse título, fizemos um fórum em Goiânia e ganhou. Depois descobrimos quem sugerira o título. Elomar. Pronto, fechou. Batemos o martelo e o DVD se chama Sertana Cantares, batizado pelo autor da maioria das canções, se não quase todas mesmo, que é o próprio Elomar Figueira Melo. Mas eu gostaria de deixar aqui uma composição minha. Eu comecei a cantar um pouquinho, que está num CD, que é o mais recente, que é o Por Onde Eu For.
Um dia ainda vou cantar esse CD de cabo a rabo, também num DVD, mas por enquanto eu vou fazer uma palhinha aqui. Girassol, rio dos ribeirão, bichos cantochão, o açoite do vento, oceanos, desertos, o ocaso, o farol. Canto as paixões da infância partida por instâncias sofridas, sendo a dança da lida, a esperança estendida aos mortais do seguir. Canto os sertões pela hora